Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Desatadora dos Nossos Dias. Sou Igor Santos e hoje vamos dar mais um passo dessa jornada de fé, conhecimento e devoção. Vamos falar sobre uma devoção que tem transformado vidas, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Vamos conhecer a história dessa devoção e entender por que tantas pessoas recorrem a ela. E para nos ajudar a mergulhar nesse tema, temos uma convidada muito especial. Então fique conosco, porque o programa de hoje está imperdível. Você sabe qual é o significado da imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Na parte de baixo da Virgem Maria há um anjo e um homem, dirigindo-se a uma igreja. Este simbolismo parece uma referência ao livro de Tobias. No livro de Tobias, enfrenta uma longa e penosa viagem, procurando a cura de seu pai que ficará cego. Na viagem, ele conhece Sara, que já tinha sido casada 7 vezes, mas sempre na noite de núpcias, seus maridos morriam por causa de um demônio. Através da oração, do jejum, da ajuda do arcanjo Rafael e do seu poder de Deus, Tobias liberta Sara dessa maldição e casa-se com ela. Depois volta à casa de seu pai com o remédio que o anjo Rafael lhe mandará fazer, e o pai fica curado. Isto significa que para que dois corações venham a se encontrar, é preciso desatar primeiro nós. E, assim, é a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rica de mensagens, simbolismo e profundidade teológica. E agora que já ouvimos falar um pouco sobre a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, temos uma grande alegria de receber a coordenadora da Crisma, da Capela Desatadora dos Nós. Seja bem-vinda, dona Lágrima. Posso se sentar. Como começou a jornada da senhora de evangelização como catequista? Como catequista começou desde o início, desde eu muito pequena, para começar. Porque eu fui criada num lar evangélico e eu queria ser católica e assumi a minha vocação, a minha vontade e procurei uma freira para me ajudar, porque eu não sabia como participar da missa, como conduzir, como cantar, não sabia nada. E a freira me orientou. Então eu fiz um pacto comigo mesmo e com Deus, que a partir daquela data eu não ia deixar ninguém sofrer como eu sofri no início, que eu procurei, eu busquei. Então eu passei a querer ser catequista e continuar evangelizando as pessoas. E aí, uma vez catequista, sempre catequista, desde muito cedo que eu comecei minha vida. A senhora começou aqui na paróquia mesmo? Não, eu comecei nas minhas andanças, nas minhas viagens, em vários lugares, e dei continuidade mesmo na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro. Aí foi quando eu passei a ser coordenadora da IVC, coordenadora da primeira Eucaristia e assim, sucessivamente. Nesse caminho todinho, como foi esse convite para ser coordenadora aqui da Capela, da Crisma? Eu fiquei tão feliz, porque eu estava muito triste, porque eu não estava assumindo a catequese. Então, quando a gente está acostumada a ser catequista, como eu digo, uma vez catequista, sempre catequista. Aí eu estava muito triste. Aí falei com o padre Marcelo. E ele disse, perguntou se eu topava uma turma de Crisma na capela. Eu disse, com muito prazer. Eu nunca trabalhei com Crisma, já trabalhei com criança, porque eu sou pedagoga. Já trabalhei com catecúmenos, mas com Crisma não. Mas a gente, aí eu até cantei aquela música, para onde mandar eu irei. Porque aonde mandar, quando a gente quer exercer nossa função, nosso ministério, não é função, não é? Quando a gente quer, a gente vai em frente. E não pensa 2 vezes, eu não pensei 2 vezes. Quando cheguei aqui fiquei muito feliz, porque a turminha que eu peguei é uma turma muito boa, tem cerimoniários, todos eles já trabalham aqui já tem função aqui na paróquia não, na capela, né? E uma turma muito boa. Muitos que não estão assistindo vai entender o que é a Crisma. Explique para eles o que é a Crisma. A
A crisma é a confirmação da fé. A confirmação da fé, porque a criança, quando vai ser batizado, é os pais que levam, não é? Então, quando a criança completa uma certa idade, aí vai fazer a crisma, porque vai confirmar a sua fé. E receber os dons do Espírito Santo para ajudar mais e evangelizar mais. E qual a diferença da acrisma e o crisma? A crisma é o sacramento e o crisma é o óleo que o crismando recebe, é ungido. E tem data específica? Não, a data é o padre, o pároco, que convida o bispo, o arcebispo, que só ele pode fazer. Agora, se o arcebispo liberar, o padre pode também dar esse sacramento. E a crisma? O que traz pra gente de fé nessa comunidade daqui da capela? A evangelização. Porque quando a gente prepara, bem preparado, as pessoas se apaixonam por Jesus e jamais quer se afastar. Jamais. E quer fazer ecoar. A gente não aprende pra gente. Quando a gente se apaixona por Jesus, a gente quer evangelizar mais. Aí não adianta eu me preparar ou preparar alguém e alguém ficar só para si só mesmo. para si mesmo. As pessoas precisam fazer ecoar. A senhora falou que ia ser freira também, não foi no início? Como foi essa história? E ser o quê? Freira. A vontade, não é vontade de ser freira. Quem não tem vontade, não é? A minha vontade de ser freira, de ir para a África, cuidar das pessoas carentes, não é? Eu tive muita vontade, mas não foi isso que Deus quis para mim, não é? E da crisma para Nossa Senhora, que já o programa é falando sobre Nossa Senhora. O que a crisma traz diretamente falando sobre Nossa Senhora? Muita fé, muita alegria, não é? Que a gente confia em Nossa Senhora e sabe que ela está sempre intercedendo por nós. E a crisma com o Espírito Santo? Porque, para vocês que não sabem, eu também faço parte da crisma. Essa camisa aqui é a camisa da crisma, né? E a crisma com o Espírito Santo? A crisma, o crismando recebe os dons do Espírito Santo. E através desses dons que cresce a comunidade, porque na verdade a catequese é o útero da igreja, é que faz a igreja crescer. Então a crisma a gente prepara, quando a pessoa se batiza, não é? Já está dentro, já é sacerdote, profeta e rei. Mas só que às vezes, quando chega o jovem, que fica na adolescência, vai se afastando. E a crisma faz com que a gente busque esses jovens, não é? Para voltar, para se preparar e sair evangelizando e buscar outros jovens para evitar sair desse mundo, dessa vida mundana, né? Dos 7 sacramentos, a crisma qual é o qual? A crisma qual é o qual? O primeiro, o segundo, o sacramento? Terceiro. O terceiro. Mas eu vi boatos. Na verdade, a crisma pertence à iniciação à vida cristã, que são 3. É batismo, crisma e eucaristia. Por problemas apostólicos, não é? Primeiro ficou o batismo, depois a eucaristia e a crisma. Mas o certo seria batismo, crisma e eucaristia. Então a crisma é a confirmação do Espírito Do Espírito Santo. O dom do Espírito E a confirmação de tudo, de todos os outros sacramentos. Não é? Também tem os domingos dos catecúmenos, se eu não me engano. Como é que é? Os catecúmenos são as pessoas idosas que não são nem batizadas, se não são batizadas, não tem os outros sacramentos. Aí eles se preparam para fazer, geralmente é no sábado santo, que eles recebem os 3 sacramentos no mesmo dia. Tô vendo pela comida da senhora, a senhora faz parte do Regional Nordeste 3, né? Nordeste 3. Como é? Eu faço parte da equipe Bahia Sergipe. Bahia Sergipe, do Regional Nordeste 3 e da Escola Catequética Dom Jairo Rui Mato, de Feira de E Santana. como chegou a senhora esse convite? Eu fui primeiro, fiz a escola, A escola. na 5ª turma, e agora nós já estamos na 9ª turma e eu continuo na equipe. Eu fiz a escola e fui convidada para ficar na equipe. A senhora aqui em Sergipe ou em Bahia? Bahia. Bahia mesmo. Feira de Santana. Feira de Santana.
E a senhora, teve já algum testemunho de fé com Nossa Senhora? Olha, eu tive um testemunho com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, recentemente. Eu acho que já contei lá na nossa turma. Que eu fico feliz em falar isso. E eu já disse até ao padre Marcelo, eu mandei uma mensagem para ele dizendo, eu estava servindo, que eu sou ministra da palavra, estava servindo, e quando Nossa Senhora foi passando, as pessoas atrás também rezando, aquele grupo que faz oração, né? Mas passou perto de duas pessoas, e como é muita gente para eles fazerem oração, eles não pararam naquele local. E eu olhava para essas pessoas, eu notava que essas pessoas estavam sedentos, querendo uma oração, querendo alguma coisa. Então eu fiquei assim agoniada, eu não podia levantar dali, porque eu estava com o uniforme da palavra e as pessoas podiam dizer, ela está querendo se aparecer, qualquer coisa. Então eu fiquei na minha, mas ansiosa, e pedindo a Nossa Senhora um jeito de falar com aqueles dois que estavam ali, que eu vi mesmo que estava cedendo. A gente percebe quando as pessoas estão precisando. Quando eu estava assim, pedindo a Nossa Senhora, aí o padre Marcelo chegou assim no meio e disse, se alguém tiver desejando fazer uma oração por qualquer pessoa, pode levantar, essa é a hora. Eu não pensei duas vezes, eu saí correndo, abracei esses dois choraram e disse, eu estava precisando dessa oração. Então foi foi Nossa Senhora que me ajudou e o Espírito Santo também intercedeu por mim, ao padre Marcelo, que ele deu essa... E no encontro também, se não me engano, foi no domingo, meio-dia, que foi a desatadora. Foi. A desatadora dos nós. Meio-dia. E dentre outros, a senhora tem mais outros? Se eu fosse contar tudo que eu recebi na minha vida, foi muita coisa. Eu tinha uns problemas sérios de saúde. Todo ano eu me internava, era um problema seríssimo, ninguém podia topar nem no colchão que eu dormia. Era muita dor nos ossos. Eu sofri, foi muito. E num cerco de Jericó, não é? Eu intercedi, pedi intercessão a Nossa Senhora, chorei muito, pedi a Deus, e desse ano em diante, aqui no Orlando Dantas, eu nunca mais me internei e nunca mais senti as dores que eu sentia. E pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu pedi a intercessão dela e, graças a Deus, eu fui curada. Fui curada mesmo, porque eu nunca mais me internei, nunca mais tive problemas assim. A senhora aceitou lá no início, não foi da crise que eu me lembro muito bem, que a senhora definiu muito a Santíssima Trindade, com a flor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é muito difícil trabalhar, explicar as três pessoas da Santíssima Trindade em um só Deus. Então eu peguei uma planta, não é? Uma planta, e perguntei à turma quem é que está representando Deus aqui, a criação. Aí todo mundo sabe que é a raiz, que é a criação, que é Deus. E Jesus, que é que está representando? A planta é Jesus. Agora me diga, e o Espírito Santo? Que a gente sabe que ele existe, mas a gente não vê. Como é que a gente representa? Aí todo mundo ficou assim, eu disse, cheira a flor. Aí quando cheira a flor, aí sente o Espírito Santo. A maneira da gente explicar a uma criança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito difícil falar para uma criança que Deus é Pai do Filho, que Filho é Deus, que é Filho de Deus Pai. Muito difícil mesmo. E os grupos aqui da senhora, que a senhora participa, que é da Crisma, como é que acontece? Todos os domingos, logo após a missa. No início era no sábado. Aí, como a missa passou para ser no domingo, aí a missa é de 8 às 9, de 9 às 10 tem os encontros. E eu me sinto muito feliz pelas pessoas que estão perseverando na fé. Todos que estão, raramente um falta. Raramente. Quando falta, liga para mim, procura saber o que foi que nós falamos. Como falando no programa passado, que quando perde um, parece que perde um filho, né? Que é complicado mesmo. A gente se sente como se fosse, no caso, eu me sinto como a mãe de vocês.
não é? E fico feliz por saber que cada um de vocês já tem uma função na nossa capela. É muito gratificante. São tantas coisas que a gente pode entrar, né, em assuntos. E sobre a vocação. Como é a vocação? Muitos que nos assistem aí tem vocação, não tem? Como é que é? É um dos dons do Espírito Santo, né? É um dos dons, porque o Espírito Santo nos dá vários dons. Cada uma pessoa tem um dom. Você tem o dom de cantar, outro tem o dom de recitar, outro tem o dom de falar. É um dom. A vocação. E se eu cantar que todo mundo cai fora? Mas você já tem outro dom. O dom da palavra. Não é? Todos nós temos dons. A vocação. É. A vocação da senhora foi o matrimônio? Não foi mais ou menos. Foi missionária. Mais ou menos. E no grupo, né? Que a senhora já falando do grupo. Como é a passo a passo? Como é? A senhora faz a evangelização? A senhora faz a leitura do Evangelho? Como é que... A gente invoca o Espírito Santo, depois eu preparo o encontro, falo o que eu vou fazer no encontro, e depois a gente termina com o Pai Nosso e os agradecimentos. Você esqueceu de uma coisa. Deixa eu ver se eu lembro. É o quê? A leitura. Sim. Ainda tem a história, né? Eu conto uma história quase todo domingo sobre histórias para ajudar os adolescentes a desenvolver melhor, a se sentir melhor. E no grupo não só tem adolescentes. Tem idosos, mas os idosos também participam. Muitos né? pensam que na Crisma só tem os adolescentes. Não, tem idosos também. Eu fico feliz com isso. Os adultos, tudo. E eles se sentem como, assim? Bom, pelo que eu vejo, eles se sentem bem. Porque quando falta, me procuram. Pelo que é difícil a gente analisar, assim, não é? Porque uma coisa é eu dizer o que eu vejo, o que eu sinto, e outra coisa o que as pessoas apresentam. Mas aparentemente todos estão gostando, né? E olha que Dona Lábio é a melhor catequista que tem, viu? É a melhor catequista. Não, eu procuro ser. Eu busco, eu gosto de fazer, gosto de preparar. Às vezes eu leio muito e fico tentando ver o que é que o adolescente, o que é que o idoso precisa. Porque uma coisa é eu falar com criança, outra coisa é falar com adolescente e com idoso. Sim. E eu também já dei catequese no grupo da Crisma. E eu acho assim que a gente não sabe de tudo. A gente sabe o pouco e aprende com os outros. Isso mesmo. Porque quando eu dava catequese para a Crisma, eu só falando, eu só ensinando, eu aprendia muito. E só escutando também Dona Dádima, eu aprendo muito. Porque, na verdade, a catequese não é só o catequista que fala, não é? Tem que falar também, os catequizandos, os crismandos, precisam falar e mostrar o que eles são capazes também. Às vezes a gente está ali na frente e a gente aprende com vocês. Outra coisa a gente aprende, não é? A gente tem assim que ficar dialogando, porque não adianta eu ficar lá na frente só falando Sim. e não entender nada, vocês não entender nada e sair, aí vai dizer assim, foi o que eu vim fazer hoje aqui, não é? Vocês têm que sair felizes, entender o que a gente falou e levar para frente, é fazer ecoar, não é ficar para si. E já não tem como falar de Crisma e não falar de evangelização. Você já teve alguma experiência de evangelização? Claro que eu sei que já teve. Mas conte uma evangelização pra gente. Da Crisma. A Crisma já está preparada para evangelizar, né? Quando o crismado recebe o sacramento, recebe o óleo, ele está preparado, ele está ali para dar continuidade na igreja, na capela, na paróquia e no seu ambiente de trabalho também. Porque não adianta você dizer que está evangelizando, que está sabendo tudo, já sabe de tudo, e não demonstrar no seu modo de ser, seu modo de agir. Você tem que ser, a explicação não é só por palavras, por lábia, não. Você tem que mostrar o que você é, como você é.
adianta eu chegar para você e dizer uma coisa e chegar lá na esquina fazer outra. Não adianta. A gente tem que ensinar e fazer. Os de fora olhar assim e dizer, essa pessoa está realmente preparada. Essa pessoa é de Deus. Porque não adianta eu dizer que eu faço, e eu chegar na esquina, eu chegar em casa, tratar mal minha família, não é? Pregar o amor e lá o ódio. Então a gente tem que estar sempre atento para as pessoas. Se você vir para uma missa, você tem que olhar ao seu redor. Não é você vir ela até fala assim, entrar numa missa com o nariz assim para frente, não é? Vem, chegar aqui, se ajoelha, reza, mas não preste atenção o seu irmão que está precisando de ajuda, não é? Quantas vezes acontece isso? Porque as pessoas, quando é de Deus, que se afasta, quando vem a dor, vai procurar quem? A igreja. Mas se a igreja não apoiar, não fizer uma boa acolhida, como é que essa pessoa vai continuar? Não é? Então a gente precisa estar preparado para isso. Eu dei um exemplo, não sei se eu dei a vocês, eu dei um exemplo muito forte na paróquia. Antigamente, quando a gente ia ofertar no ofertório, a gente fazia a fila do ofertório e vinha dar a oferta cá. E nesse dia eu fui para a fila do ofertório, mas quando eu olhei assim de lado, tinha uma senhora com a cabeça baixa, com um lenço na cabeça, que era uma tristeza que só. Eu saí da fila, me deu vontade. Saí da fila, cheguei lá, abracei ela e disse, Jesus te ama, você é importante para Deus e para a gente. E voltei para o meu lugar. Quando foi na outra semana, eu era ministra da Eucaristia nessa época, e eu senti aquela mão por trás, me abraçando, me beijando. Quando eu olhei a mulher, ela disse, olha, naquele momento eu estava pensando em me suicidar. Eu estava tão triste, suas palavras foi tão boa, que eu agora, já tirei meu torso, estou aqui. Essa mulher, a partir desse dia, todas as missas, ela estava lá na frente. Sem vergonha do cabelo curto, raspadinho. Então, a gente precisa amar como Jesus amou. Dizer que ama Jesus e não prestar atenção aos seus irmãos, não adianta. Acolhimento. Não adianta você fazer o bonzinho na igreja e a pessoa fora. E a gente tem que pensar bem, pensar muito na acolhida. Porque pode chegar uma pessoa assim, que não tem um lar para morar, chega procurando o próprio Jesus, não chega nem para bagunçar, mas chega procurando o próprio Jesus. Eu sei que ali vai ter um momento difícil, mas fazer algo com ele. Precisa. Uma palavra, um abraço, uma palavra amiga já é alguma coisa. Pode ser uma pessoa que está passando por dificuldades em alguma coisa, que uma palavra, um abraço, como a senhora falou, já melhora. No momento de evangelização, a gente foi os catequistas da paróquia. A gente marcou assim. Umas pessoas começaram lá no início da rua e eu chamei a minha outra catequista, vamos começar daqui, depois a gente se encontra, né? Aí uma começou de lá, a outra de cá. Quando eu cheguei numa casa, eu com a moça, outra catequista, né? A mulher não queria nem me atender. Quando eu disse que era católica, ela abriu a porta na maior felicidade e contou o sofrimento dela. Ela estava em depressão. Aquela hora que a gente estava lá, perto do meu dia, ela não tinha levantado nem para fazer comida. E ela estava numa tristeza tão grande. Aí a gente começou a conversar. Em vez de eu evangelizar ela que me evangelizou, né? Eu parei e fiquei ouvindo. Porque evangelizar não é só falar, a gente precisa também ouvir as pessoas. Aí ouvimos, depois lemos a Bíblia. Quando a gente saiu, quando eu cheguei em casa, ela já mandou uma mensagem para mim, agradecendo, que disse que estava feliz da vida, que a partir dali ela ia para a missa todos os domingos, ia procurar ir todo domingo, e realmente, até hoje eu encontro essa mulher na paróquia, e quando ela encontra comigo, ela me abraça e me beija. Um dia desse ela estava aqui na capela, essa mesma mulher. Então, evangelizar é isso, é sair ao encontro, é buscar, não é? E não seja igual, né? Duas caras. Você fala da castidade, mas não vive. Fala disso, mas não vive. Você deve falar o que você vive. É, isso mesmo. E não adianta você falar,
aquela pessoa está passando por tal coisa. Você fala, você não está vivendo a vida dela, você não vive aquilo. E por que você está julgando? A gente não pode julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. A gente não pode julgar de maneira alguma, porque Jesus acolheu os pecadores. Ele não acolhe o pecado, mas os pecadores ele acolheu. É bíblico ele dizer que quem precisa de médico é o doente, o sadio não precisa. É como as ovelhas perdidas, né? Que o pastor foi atrás de uma ovelha e deixou as 99, porque as 99 estavam bem. É como Jesus falou, eu tive fome, mas não deste de comer. Eu tive sede, não deste de beber. E assim vai continuando, né? Isso mesmo. E já que a gente está falando de evangelização, a senhora já teve algum testemunho de evangelização daqui da capela mesmo? Daqui da capela não, mas esse outro foi na paróquia, né? Da capela, porque como eu moro um pouco distante, né? Eu venho na capela só dia de domingo. Às vezes, quando eu sou chamada para proclamar a palavra, que eu venho outros dias de missa. Hoje eu vim porque vocês me chamaram, eu aproveitei e fiquei no terço, né? Mas é muito longe da minha casa, eu moro lá perto da Padre Pio. E quando a senhora vem para a capela, o que a senhora... Porque muitas vezes que gente aqui que vem para cá sente algo. Eu acho assim, que qualquer pessoa mesmo sendo, não sendo católica, sendo evangélica ou outra religião, quando vem para a capela aqui, sente algo. E a senhora? Muita alegria de ver, não é, a nossa religião progredindo, não é? Progredindo, porque antigamente a gente, antigamente não, hoje mesmo, em cada esquina a gente vê uma igreja evangélica. E a nossa não, a nossa só tinha a paróquia, e agora já temos 3 capelas, né? 2 que está sendo... E a outra que está. Capela linda, com muita gente, e o Orlando Dantas precisava disso, porque aqui, quem mora aqui, para ir para lá, nem todo mundo pode ir, né? É perigoso para quem é idoso, e aqui pelo menos acolhe mais o pessoal daqui. E a capela não nos traz paz, né? Porque se você perceber, a gente não está aqui no meio, tá? Nós e a equipe aqui que grava, né? E só o silêncio aqui é o silêncio de paz. Só o silêncio aqui é o amor de Nossa Senhora. Você vem e sente o cheiro de Nossa Senhora aqui na capela, né? A capela é pequena, mas é pequena, mas é acolhedora. E o amor de Nossa Senhora é grande. Então, o templo é pequeno, mas o amor de Nossa Senhora é grande. E o título que dá aqui, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, o título que dá aqui é um título mariano bem, eu digo assim, elegante, porque tantos nós que na vida a gente temos, né? E como temos. Cada dia, tantos nós. E ela diz exatamente, se você pedir com fé, você consegue. E a senhora pretende ficar quando como catequista? Catequista não, que é catequista até morrer, né? Mas no grupo da Crisma. No grupo, mesmo quando vocês receberem o sacramento, eu ainda venho para dar uma forcinha na mistagogia. A mistagogia vocês entrar mesmo definitivamente nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. E tem muita gente nos assistindo agora, com certeza. Muitos jovens, adultos, até crianças assistindo. E para confortar o coração dele, qual é a mensagem que a senhora deixa para eles? Olha. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós confiarmos, tivermos fé, colocarmos nosso joelho em oração, com certeza a gente é atendido. Nossa Senhora está sempre intercedendo por nós, não é? E ela cuida sempre dos seus filhos. Ou compartilhar a tua fé conosco. Pode contar comigo, sempre que precisar. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, esperamos que tenham sentido o amor de Maria e a força dessa devoção. Semana que vem tem mais. Vamos compartilhar outro tema especial para alimentar a tua fé. Não deixe de compartilhar este programa. Que Deus o abençoe a todos e até o próximo programa.